Vamos entrar novamente, vamos aguardar aí. Aguardar nosso convidado, quer dizer, convidado não, né? Nosso grande parceiro, Anderson. Vamos ver aqui. Aguardando a entrada do Anderson na nossa live. Oi, Anderson. Ah, deu som. Opa, fala, meu querido. Tudo certo aí? Tudo Ó, certo. vamos aguardar entrar mais as pessoas aí. Temos 4 pessoas, 5 agora nos assistindo. Minha Ó, mãe, Magda Angélica Branco. Opa, bem-vinda. Olá. minha mãe. Sejam todos bem-vindos. Manuela. Olá, Manuela. Seja bem-vinda. Vamos aguardar só um pouquinho, uns 2, 3 minutinhos aí para as pessoas começarem a entrar, tá? Vocês quiserem mandar dúvidas, o professor Jorge Anderson vai responder no final. Olá, gente, boa noite, bem-vindos. Estão todos ouvindo bem? Salve, Aline, tudo bem? Oi, Aline. Sara Lima. É a Sejam Sara. todos muito... Sara, você conhece a Sara também? É a minha filha. Opa! Pô, desculpa, não sabia. Conheço. Mas é a sua cara, viu? Dá pra ver pelo ícone dela aqui. Oi, Marco! Sejam aí, todos fala, bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos aí. Só aguardando mais um pouco aí, a juntar mais gente pra gente começar essa nossa primeira live da Ursal. Em breve a gente vai ter outras. Se Deus quiser, a galera tá cada vez mais firme. Oi, Rico! Meu irmão, uma só voz. Salve! A iluminação tá boa, gente, para me ver? Tá, Eu tô te vendo bem. tá, show. Só Eu ajeitar joguei aqui. uma luz aqui bem na minha cara para vocês me enxergarem bem. É. Pega o celular do Pedro e faz uma luz para mim aqui. Eu tenho a minha equipe aqui, tenho minha equipe. Tá Gostei bom o dessa edição. negócio, tá bacana, tá muito bom. Salva, Rio. Eu tô com as crianças aqui do lado para poder segurar bastante. Deixa eu ver. Vai, termina assim minha equipe. A minha equipe de iluminação vai ganhar o Oscar. Tá ótimo. Na hora que tu quiser começar, não, a gente começa. Não, vamos começar, vamos falar um pouquinho da Ursal, né? Porque eu entrei depois, você foi um dos criadores da Ursal, do nosso grupo de WhatsApp, que gerou vários outros perfis aí nas redes sociais. Vamos começar falando da Ursal. Foi ideia sua? Já surgiu com esse nome? Conta aí. A Ursal foi uma brincadeira no primeiro dia das entrevistas, né, presidenciáveis, né? A gente tem aquela entrevista maravilhosa do Cabo Daciolo e ele vai falar da Ursal, que era a União Socialista da América Latina, né? E a partir daí eu tive a brilhante ideia de criar o grupo no WhatsApp. Não imaginei que fosse crescer tanto, porque era uma brincadeira. Eu coloquei minha prima, a Vanessa, e ela conhece muita gente em Petrópolis. E bem-vinda aí, Adriana. E com isso, expandiu não somente Rio, capital, Petrópolis, Espírito Santo, São Paulo. Acho que nós chegamos a ter até pessoal de Belém do Pará, assim, bastante gente do Brasil. E a coisa cresceu, né? Costuma sempre ter uma brincadeira. Toda pessoa que entra na Ursal, sou eu que falo as regras, né? Na Ursal tudo é permitido, né? Desde que não seja de direita e que respeite as regras, né, ali. Então, assim, é um debate muito democrático. Ali nós temos pessoas de centro, centro-esquerda, pessoal de esquerda, aí nós temos ali lulistas, petistas, ciristas, pessoalistas e, principalmente no começo,
tinha uma boa turma anarquista. Na realidade, o pensamento é mais anarquista do que da galera exatamente da esquerda, né? É um debate bem democrático. Todos ali são administradores, né? Não há um líder, né? Então, assim, é uma autogestão desse... Já começa aí a ideia da autogestão, né? Já começa aí. Eu me lembro também dos nossos encontros pessoais. A gente também já teve encontros da Ursal, que a gente pode conhecer, né? Não só a troca pelo WhatsApp, mas a conversa pessoalmente. Brindar um chopinho é sempre bom, né? Sim, tá me ouvindo? Sim, acho que já tivemos 5 encontros, sim, estou te ouvindo. 5 encontros. Ó, a Aline aí, a Aline Arnaldo, que então chegou agora, Cachu. A Aline chegou. Pessoal. Ela foi uma das que teve nos nossos encontros pessoais. Oi, Aline, seja bem-vinda você também, viu? Mas então, deixa eu falar um pouquinho agora também sobre mim. Eu entrei meio que de convidado depois, que entrou na minha frente foi minha mulher, Viviane, né? E, enfim, ela é professora, eu sou profissional de comunicação. Daí meu interesse e gosto, né? Eu comecei a ver também essas... fiquei espantado, né? De 2016 para cá, a influência da internet, Facebook no debate público, político, e eu estava meio afastado, né? Eu particularmente estava um pouco afastado desse debate, até por conta das minhas questões particulares, profissionais. Aí a Ursal, com certeza, foi um dos lugares que me deu mais oportunidade de conversar, debater, brincar, postar memes, charges, trocar ideias. Acho que muito do fundamento do que a gente tem da Ursal também, pelo menos pelo que eu entendi depois de participar, é isso. A troca de ideias, né? Conversar, bater papo de uma forma bem-humorada, troca de ideias, e acho que agora a gente está chegando num outro patamar, né? Num outro nível, que é trazer para fora da Ursal grupo de WhatsApp, levar para outras redes sociais cada vez mais um pouco desse nosso debate, dessas nossas trocas, né? Acho que é isso que a gente está pretendendo fazer aqui hoje. Pelo menos é essa a ideia. Vamos ver se a gente vai ter outras lives aí que vão seguir. Essa é a nossa primeira live. O tema, como vocês sabem, é o anarquismo no século XXI. Eu vou ser aqui o papel de entrevistador, o Anderson, que é o especialista, ele vai responder. Vou provocar ele aqui um pouco, com umas perguntas mais complicadas e tal, mas a ideia é essa. Eu sou curioso. O Anderson aqui, que é o entendido do assunto, que vai abordar, né? Fala para nós um pouquinho de você agora, Anderson. Tua experiência pessoal e a tua relação com o anarquismo. Sim. Primeiro, no caso, não é exatamente um especialista. No caso, eu sou um anarquista. Eu me autodeclaro anarquista, né? Eu posso dizer que o anarquismo, de uma forma bem reduzida, começou lá atrás. A minha família, eu posso dizer, tanto por pai quanto por mãe, todo mundo é de esquerda, né? Então, a minha mãe já era... Eu me lembro que lá em 89, eu era garoto, né? Aquela disputa do Lula com o Collor, a minha mãe já lulista, né? Meu pai é lulista. Então, isso sempre mexeu comigo, essa questão da política. E, com o passar dos anos, eu fui amadurecendo e não concordava muito com esse sistema representativo, que é o que me chama a atenção. Todas as vezes, um trabalho bem feito, a escolha de um candidato, e sempre tem alguma coisa atravancando, né? Isso não me deixava satisfeito. Eu entrei na graduação da UERJ, né? Na filosofia, e através de uma professora, a Angela Roberts, eu já conhecia o anarquismo, mas não me aprofundava. Numa aula de história dela, ela fala sobre o trabalho do anarquismo e as conquistas trabalhistas do anarquismo, né? Na realidade, quase todas as conquistas trabalhistas do proletariado ocidental, vamos colocar assim, veio através dos anarquistas, né? No início do século XX, a maioria dos trabalhadores eram anarquistas, né? Os sindicatos, em suas maiorias, eram anarquistas, né? Então isso mexeu muito comigo e eu comecei a buscar o conhecimento. A professora me indicou um livro do Kropotkin, eu comecei a ler o livro do Kropotkin
né? Pô, me fugiu o título, porque eu estou um pouco ansioso, mas é um livro maravilhoso. Eu me identifiquei muito com Kropotkin, né? E comecei a ver que eu pensava exatamente aquilo. Caramba, eu penso exatamente isso. O que esses caras estão pregando é exatamente o que eu penso. Entende? Através da entrevista eu vou mostrar que a palavra anarquismo ela tem houve uma deturpação da palavra anarquismo, né? E nós vamos observar isso, né? Através desse bate-papo nosso, que anarquismo não é caos. Ok? Então a história do Anderson é essa. Eu entro na UERJ, eu conheço o anarquismo, a partir daí eu me aprofundo, eu entro no grupo de estudos Maria Lacerda, que foi uma grande mulher anarquista no Brasil, né? Eu comecei esse grupo de estudos com a professora Camila Jordan, que foi quem me guiou, entende? Então eu oficialmente, para finalizar aqui, quando que eu me identifico, quando que eu começo a declarar anarquista? Em 2018, final de 17 e 18, que eu vou trabalhar através da autogestão, né? Como assim através da autogestão? Eu vou oferecer aulas, o que eu posso oferecer são aulas de biologia, de história, de filosofia, dentro daquilo que eu posso proporcionar, aulas gratuitas, entende? E com alguns viés políticos. Se a pessoa tivesse interesse em conhecer, eu trazia o conhecimento do anarquismo. Se não, era uma aula normal e através disso, fazer a minha parte como um militante anarquista. Tá, mas vem cá, Anderson. As pessoas acabam associando anarquismo, anarquia, a uma coisa que é uma bagunça, às vezes até uma completa falta de ordem, né? Mas aí a pergunta é: a anarquia é ordem ou é desordem? Olha, eu vou me basear no anarquismo para que fique bem claro. Eu vou me basear no anarquismo europeu, tá? Porque aqui na América Latina, eu vou classificar bem o nosso povo, a América Latina. Nós temos um exemplo de autogestão que é que são o movimento zapatista no México, no sul, ali no estado de Chiapas, né? Ali eles têm todo um movimento que é exatamente aquilo que o anarquismo prega, mas eles de autogestão, mas eles têm eles falam que não é anarquismo, porque o anarquismo é eurocentrista, ou seja, surgiu na Europa. E os povos originais das Américas já viviam isso. Cara, isso é é uma identificação muito forte, na minha opinião. Então, por aí a gente percebe, segundo Proudhon, que ele é o primeiro grande intelectual que vai se autodeclarar anarquista, né? O que é o anarquismo? É falta de autoridade, né? É todo o governo que... Olha só, vou falar. É o governo que não permite autoridade. Quer dizer, que não permite uma autoridade que vai explorar a população, né? Então ela é ordem. Você tem sim uma ordem, você tem sim uma governância, mas essa governância é de baixo para cima, ok? Não é através de uma representação, mas é todo o povo participando, construindo a política. É assim que funciona o anarquismo. Então o anarquismo ele é ordem. E além do mais, ele é solidariedade. Ele é solidariedade, ele é união, correto? E ele tem esse trabalho da autogestão. Como assim a autogestão? Né? A gente está falando da palavra autogestão, é essa ajuda mútua. Né? Por isso que eu me identifico muito com Kropotkin. Kropotkin é um dos anarquistas que mais bate pé, depois você vai ter uma latesta. É uma autogestão, uma gestão colaborativa, em que cada pessoa tem o seu papel, é isso. E não e que as pessoas exercem o seu papel não porque tem uma autoridade que impõe, mas é porque elas sabem, cada uma, o seu papel diante da sociedade. É mais ou menos isso, então. É mais ou menos isso. Entendi. Essa autogestão, por exemplo, a autogestão, eu posso dar exemplo de N situações, por exemplo. Vou dar um exemplo do que é uma autogestão.
A gente está tendo um problema de uma pandemia. O povo lá de São Paulo, da comunidade de Brasilândia, se reuniu, né? Eles conseguiram contratar lá 2 ambulâncias, fizeram um trabalho comunitário onde aquelas pessoas daquele bairro ajudam as pessoas a identificar quem está com Covid-19 e, através disso, o bairro conseguiu conter o contágio. Entendeu? Conseguiu conter o contágio. Isso é um trabalho anarquista, isso é um trabalho de base. O poder vem de baixo para cima. Entende? O povo não precisou do Estado fazer para eles. O povo se uniu através de uma autogestão e conseguiram fazer esse trabalho. Né? E nós vamos ser... No Brasil, em muitos lugares que o Estado não chega, as pessoas acabam utilizando de autogestão para resolver seus problemas. A gente vê muitos exemplos por aí, não é isso? Sim, exatamente, sim. Porque o Estado ele não é capaz de cobrir tudo. O Estado, apesar de ser gigantesco, ele não chega a todos os lugares e deixa muitas comunidades sem atendimentos. Então resta aquelas comunidades se reunirem, formarem, né, grupos de trabalhos diversos e tal, para atender necessidades que o Estado não provê. É isso? Sim. Mas vem cá, assim, a gente também fala, a palavra anarquismo, ela acaba sendo muito associada, né, à bagunça, à desordem, a vandalismo, né? Isso é uma coisa que é usada de forma pejorativa. Por que você supõe, quer dizer, não sei se você tem a teoria ou estudos a respeito disso, por que isso aconteceu ao longo do tempo? Olha, isso acontece no século XX, final do XIX com XX, isso é proposital. Né? Eu gostaria de dar uma entrevista sem muita polêmica, mas isso é proposital. Porque assim, se você consegue uma governança da população em geral, todos, com uma autogestão, acabou o Estado. A gente percebe que não precisa de um sistema representativo. Eu não preciso de presidente, de governador, eu não preciso de deputados, eu não preciso de vereadores. Basta a população se unir e perceber que a vida humana ela é uma construção. E essa construção é diária. No momento que você delega a política para cada 2 anos, você só ir lá, apertar um botão, votar e acabou, entende? É uma alienação. Eu vou botar esta palavra, tá? Uma alienação. Não vou aprofundar o assunto. Então, assim, se você conseguir tirar da cabeça que há uma possibilidade de força dessa população, né? Porque o anarquismo, ele não vê só o proletariado, não. Ele vê também o homem do campo. Não é só o homem que estava no chão da fábrica, não é o operário. É toda a população humana. Entende? Tem certas características de outros movimentos que viam o proletariado. Já o anarquismo não, ele vê aquela classe que é extremamente desfavorecida. Ela se baseia que é a partir dali que vem a revolução. Né? A partir dali que vem a mudança. E qual é essa classe desfavorecida? Qual é a classe que ninguém observa? São aquelas classes aqueles com pior serviço, que não tem importância nenhuma, que o salário é o menor possível, porque todo mundo, qualquer um, pega para trabalhar. Entendeu? Então o anarquismo percebe que é a partir dali que está o verdadeiro, vamos dizer assim, né, o proletariado mesmo, aquele que é bem explorado, que é muito cabeça. Todo mundo é explorado, né? Vamos ser sinceros. Né? Todo mundo é explorado. Então, assim, é vantajoso ter, sim, essa palavra pejorativa. Quando eu falo de anarquismo, eu associo com o caos. Né? E o correto seria anomia, né? Essa é a palavra correta para caos, para desgoverno, entendeu? Anomia. Ok? Bem-vindo aí, Gleison. Bem-vindo, Gleison. Então, assim, é proposital, né? Tudo aquilo que possa vir a beneficiar a população, se a gente puder tirar da mente das pessoas, né? A união. Né? Hoje em dia você tem muito esse conceito de individualismo. Não, eu sou capaz de conquistar. Né? Você tem hoje o movimento aí dos
eu vou tocar num assunto polêmico. Né? Você tem hoje o movimento aí dos motoboys, né, que estão trabalhando por aplicativos. Qual é a palavra-chave? Você é o seu empreendedor. O cara não tem direito trabalhista nenhum, o cara não tem ajuda nenhuma. Se o cara se acidentar, o problema é dele. Mas quem está ficando milionário e bilionário é o dono do aplicativo. Né? Somente um exemplo assim para provocativo. Sim, sim, um exemplo de como é que é, né, quer dizer, na verdade aí é até um sequestro também da autogestão. Mas deixa eu te perguntar uma outra coisa, o movimento anarquista, como outros movimentos de esquerda, surge naquele contexto lá do início da Revolução Industrial, que provocou grandes impactos nas relações entre as pessoas. Eu queria que se você falasse um pouco mais dessa época, né, o contexto, né, da Revolução Industrial e o surgimento do movimento anarquista. Tá. O movimento anarquista ele vai surgir na França, né? Você tem lá, eu vou me basear em cima da Revolução Industrial, na segunda Revolução Industrial, tá? Eu vou me basear em cima, a história já nos mostra que lá na Grécia também tinham movimentos anarquistas, na Europa, e haviam movimentos anarquistas, mas eu vou me basear em cima de Proudhon, que é um grande pensador francês. Ele veio da base, ele não era aristocrata, e mesmo assim as pessoas o escutavam, e ele é o primeiro a dizer, olha, eu sou anarquista. Ele é o primeiro a ir contra Ai, me fugiu o nome, gente, desculpa que eu esqueci aqui. A gente vai lembrando, a gente te ajuda aí, fica tranquilo. O que acontece? Me fugiu o nome, tudo bem. E assim, ele é o primeiro a perceber isso. Né? Ali você tem ali uma mistura, você vai ter Marx, você vai ter toda uma turma ali muito, muito pensante, né, cara? E a propriedade privada, ele é o primeiro a perceber que a propriedade privada é um roubo. É um roubo, é uma exploração. Né? Ele é o primeiro a criticar. Né? E ele vai escrever as ideias. Aí, a partir dele, você começa o movimento, você vai ter ali os marxistas, você vai ter ali uma turma ali que vai se reunir, depois vai ter um racha, né? Vai ter uma separação, isso não vem ao caso. Né? Aí você vai ter o grande nome do anarquismo, que é Bakunin. Né? O Bakunin, na minha opinião, ele para mim, eu vou chamar ele assim, de filósofo. Para mim, ele é o cara que tem a visão mais aberta. Ele vai conseguir visualizar o que vai ocorrer no século XX. Né? Bakunin vai falecer lá na década de 70 do século XIX e ele consegue falar sobre os Estados Unidos e sobre a União Soviética. Ou seja, o cara morre 50 anos antes. Né? Você tem uma entrevista do Noam Chomsky, que ele vai falar exatamente isso que eu estou falando. Né? Essa observação do Bakunin. Né? Então, o Bakunin ele era realmente um militante. Cara. Onde tinha uma revolução, Bakunin estava no meio. Bakunin foi preso na Rússia, Bakunin foi preso na Suíça, Bakunin foi preso na França. Aí ele fugiu da Rússia, veio parar nos Estados Unidos. Cara, o cara tinha uma vida assim intensa. O negócio dele, ele era rico, né? Ele era de família aristocrática, né? E era combatente. E assim, ele foi um dos anarquistas que chamou a atenção. Outra coisa, uma coisa bem característica do anarquismo, que é uma frase nossa, que é sem deuses, sem heróis, sem mestres. Né? Isso de forma nenhuma o faz herói ou torna um grande líder. Não existe liderança. O que faz é a experiência. Essa experiência combativa dele, né, ela se propaga, mas por trás dele haviam milhares de outros homens que também estavam lutando. Né? Ele vai ter um nome que se propaga mais. Aí você vai ter ali toda uma turma, né, do século XIX. Você vai ter ali, ele vai participar da Comuna de Paris em 1874, se não me engano. Ele participa da Comuna de Paris e ele identifica aquilo como... Olha só, não foi anarquista, mas a forma como ocorreu, você pode dizer que tem elementos anarquistas, tá?
E depois você vai ter o grande italiano Malatesta também, que é outro também combatente, vamos dizer assim, né, militante anarquista. Esse também é muito conhecido, né? Ele tem uma frase muito interessante, né? Ele vai conhecer Mussolini, e Mussolini se diz, não, eu sou anarquista. Ele cumprimenta, tá bom. Quando Mussolini sai, ele vira para o companheiro e fala, esse cara nunca foi, nunca será um anarquista. Bem, não preciso falar o resultado, a gente sabe que realmente ele acertou, né? E temos, assim, outros. O Kropotkin, né? Kropotkin era russo, e ele tinha um anarquismo. Na verdade, eu não sei se eu vou falar uma grande besteira, mas assim, a visão que eu tenho é que o fascismo, a proposta de um Estado totalitário, é exato o oposto do anarquismo, que é o Estado nenhum Estado. Né? E o Estado total, que domina todas as questões do homem em sociedade, é exatamente o oposto. Né? Não sei se a minha leitura está errada dentro do meu conhecimento, mas eu enxergo no fascismo, no nazismo e nas propostas fascistas o oposto do anarquismo. O anarquismo está do outro lado, que é o Estado nenhum. Não quero Estado, não quero ser dominado, não quero ser controlado. Até nessa frase aí que você disse, sem deuses, sem ídolos, sem heróis e sem religião. Sim. Repete, sim. por favor. Sem mestre, repete a sem frase Deus, que eu não gravei. Sem mestres, sem deuses e sem heróis, entende? Não há essa, porque a visão de Kropotkin é a visão de que todos os homens, por exemplo, se eu e você estamos sentados aqui com uma boa internet, com um bom prato de comida, seja lá o que for, milhares de homens por trás fizeram com que nós dois pudéssemos ter esse conforto, entendeu? Então, assim, entra naquela visão de ajuda mútua, né? E totalmente anticapitalista. Então, com isso, essas questões sobre problemas que nós passamos hoje dentro de uma atualidade, como problemas com tráfico, problemas com bandidagem, problemas com tudo isso tudo ocorre porque a gente vive num sistema capitalista. Como a gente vive num sistema capitalista, isso traz dinheiro, né? Isso traz muito dinheiro, né? Se a gente vive numa sociedade solidária, aonde você não permite mais a miséria de homens, porque o capitalismo ele precisa da miséria, né? Ele precisa de um contingente de miseráveis para que o salário seja baixo. Se você não tem esse contingente de miseráveis, você não tem um salário baixo, você não vai ter empregados pedindo pelo amor de Deus para trabalhar, né? Então você vai ter, então assim, se você tem uma sociedade, é claro que não existe sociedade perfeita, tá, gente? Eu também não sou, o anarquismo não é uma utopia que acredita num paraíso. Bakunin tinha muito pé no chão e ele sabia que era um eterno embate, né? Aconteceu uma revolução aqui, cara, pode ter certeza que dali na frente começou a tá, alguma coisa vai dar errado. E vai de novo criar um problema e de novo vai ter uma revolução e uma outra revolução. Ou seja, é uma eterna construção, entende? Não é uma fantasia. Tanto é que Bakunin ele consegue, se ele tem uma visão tão à frente do seu tempo, que o cara consegue acertar sobre as questões da União Soviética e dos Estados Unidos. Então não é um cara que estava falando besteira. Entendeu? Entendi. Não, então, mas assim, do que você fala aí, eu vejo, pelo menos no meu conhecimento, uma relação do anarquismo com duas palavras, que são que até oriundas lá dos ideais de uma Revolução Francesa, que é uma primeira revolução que a gente teve, não é uma revolução proletária, foi uma revolução burguesa, mas as palavras liberdade e igualdade, né? Assim, a gente tem aí a relação do anarquismo muito com essas duas palavras, ter liberdade, né, de agir, mas também é necessário uma sociedade mais igual, que a desigualdade vai separando, né, vai criando esses abismos entre as pessoas. Não sei se trazendo o debate para um lado
que não é o caso, mas eu enxergo muito isso, essa relação, uma tentativa, né, filosófica que o anarquismo tem de fazer um equilíbrio entre liberdade e igualdade, né, para a sociedade evoluir, para as pessoas evoluírem na sociedade. Na realidade, o anarquismo ele vai trabalhar de uma forma que é o libertarianismo, né? Você é libertário. Né? É bom a gente tomar cuidado com essa palavra libertário. Olha só, o anarquismo é quem vai criar a palavra liberdade, a palavra libertário, desculpa, né? E lá na frente, os norte-americanos que estão ali trabalhando as questões do mercado, tal, vão roubar essa ideia da palavra libertário. Aí eles vão entrar com a palavra, né, que o mercado usa hoje, né? Livre mercado, eles vão utilizar... Liberalismo, é isso? Né? Eles vão utilizar essas palavras, que na realidade quem utiliza essa primeira palavra são os anarquistas. Mas a nossa visão... O libertário. Sim, a nossa visão de liberdade é o seguinte: enquanto tiver um homem escravo, nenhum ser humano é livre. Nenhum ser humano é livre. Esse é o pensamento anarquista. Ou seja, nesse momento eu não sou livre. Você não é livre. Ninguém é livre, porque todo mundo é oprimido por um sistema criado pela gente, que é o sistema capitalista. Ah, mas o capitalismo é muito bom, ele trouxe riqueza, ele trouxe isso. Beleza. A gente viu essa semana lá em Araras, um senhor de 60 e tantos anos, desesperado, leva o seu bom carro e coloca fogo no carro. Por que será que o cara botou fogo no carro? Quando ele botou fogo no carro, o que ele provocou? Um incêndio, uma reserva ambiental. Porque ele estava precisando de quê? Né? Ah, mas isso é um exemplo. Não, você tem milhões de exemplos. Milhões de exemplos. Ah, mas o capitalismo deu certo. Sim, realmente deu muito certo. Né? Você vai na Baía de Guanabara, está super poluída, você tem milhões de favelas espalhadas pelo Brasil, né? Você tem aí situações adversas, você tem... Né? Às vezes a pessoa, coitado, vai ter um salário lá miserável, não consegue ir num dentista, não consegue ir pagar um plano de saúde, já começa por aí. Então você já tem as divisões, né? Você tem escola para o povo e você tem uma escola particular para elite. Eu estou falando, se eu estiver falando alguma besteira, pode me cortar, mas tem essas diferenciações. O que faz o cara ser melhor do que eu? O cara ter dinheiro? Então o cara ele é superior por ter dinheiro. Tipo aquele cara lá que o policial foi na casa dele porque ele estava brigando com a mulher e ele virou na cara do policial e falou: eu sou menor do que você porque eu ganho 300 mil reais. Você ganha 2 mil reais. É isso? É esse nível de sociedade que nós queremos, onde um ser humano é menor do que o outro? Né? Então o anarquismo ele vai trabalhar muito nisso. Aí eu quero te fazer uma outra pergunta, porque assim, essa sensação que eu tenho como não estudioso, como completo leigo, de que o fruto da desigualdade, com o passar do tempo a desigualdade vai aumentando cada vez mais, que cria um caos social que leva às revoluções. Eu não sei se é isso que, por exemplo, os grandes estudiosos lá do século XIX previram, que essa revolução seria constante por causa desse aumento de desigualdade cada vez maior entre as pessoas, aí chega num nível tal de diferença que os que estão tão lá embaixo, né, dentro da sociedade, eles passam a não ter mais nada a perder. Enfim, aí fica são tão explorados, né? É o que eu falo, o que eu falei da falta de equilíbrio entre liberdade e igualdade. Todos têm muita liberdade, aí cada um vai usando para tirar proveito para si, mas não está preocupado em compartilhar com o outro. E aí a desigualdade vai aumentando, até que chega num nível que a panela estoura. E aí vem uma revolução. Eu não sei se é a minha leitura correta dessa previsão de revolução. Mas a revolução, na visão anarquista, aí é que tá, né? A revolução anarquista, eu vou me basear em cima de Durruti, que foi um grande líder, né? Vou falar um líder anarquista na Guerra Civil Espanhola. A visão não é a revolução política. Essa é a diferença do anarquismo. A nossa revolução ela não é política.
Porque a gente já teve uma revolução política e só mudaram os atores. Mas não mudou o cenário. Essa revolução política que eu estou falando é a Revolução Francesa, que você mesmo acabou de falar. Você tirou o rei, mas colocou a burguesia no poder. Né? Bem-vindo aí, Rômulo. Entendeu? Colocou o burguês no lugar. Ou seja, você trocou 6 por meia dúzia. Né? Ou seja, continuou o mesmo estado de exploração. Né? Você continuou com classes sociais. Né? O sistema representativo hoje, depois desses 200 e tantos anos, está desgastado. Não é só no Brasil, não. Em qualquer país ocidental. Eu estou me baseando em cima de países extremo-ocidentais e países ocidentais. Eu estou abrindo um novo termo, pode ser horrível, mas eu estou chamando a América Latina de extremo-ocidental. Tá? Eu não consigo identificar a gente com os europeus. Tudo bem, a gente tem um peso muito grande em cima da Europa e tal, mas nós somos um outro povo, né? A gente tem uma história um pouco diferente. Então, vou dar essa diferença, entende? Uma identificação minha como povo, o meu povo, entende? Eu não sou europeu, então eu posso ter até uma história... Nós, né? Não sou europeu. Então, assim, há um desgaste do sistema representativo. Né? Há um desgaste. E esse desgaste é observado diariamente. Você tem hoje movimentos de extrema-direita que estão retornando, ou lugares que essa extrema-direita também que retornou está começando a desgastar. Né? E no final das contas, continua sempre a mesma problemática. A gente continua a mesma problemática. Né? A gente continua com uma alta poluição. Essa doença que está aí, né? Isso é resultado... culpa nossa, né? Que isso aí tem a ver com desmatamento, tem a ver com consumo exagerado, né? Eu estou entrando na biologia, né? Isso aí é resultado da nossa mão, entendeu? Do que a gente está fazendo, entendeu? Então, assim, a revolução anarquista é uma revolução com mudança humana. Não adianta mudança política, é uma mudança humana. Ela requer uma mudança lá embaixo, de mudança mesmo, de quebrar tudo. Do Ruti fala o seguinte, olha, quebra tudo, tudo. Vem tudo para baixo, para o chão. Porque nós somos da pobreza. Ele fala assim mesmo, olha, a gente já é pobre, a gente já foi explorado, tem gente que já passou fome, mora num barraco. Então, assim, se destruir tudo não tem problema. Foi a gente que construiu, a gente reconstrói. Então tem essa visão de reconstrução de uma nova sociedade. Porque essa que tá, meu amigo, não tá legal. Eu vou ser muito franco. Tem que ser muito masoquista para estar feliz numa sociedade como a nossa. Né? Tem que ser muito masoquista. Você deitar com o travesseiro e pensar assim, não, tá bom, tá muito difícil. Vou ser muito franco. É uma sociedade muito complexa. E a gente está observando essa complexidade nos dias de hoje. Desculpa ser tão crítico, tão pesado com a sociedade, mas é uma sociedade que, não, eu vou ser franco, não me satisfaz como ser humano. Não me sinto... Não é muito otimista, né? Não é muito otimista. Não tem como você ficar otimista com uma sociedade onde você tem... você vai num hospital, ou então você tem uma exploração, né? Os caras, você tem uma pandemia, o cara tem o exame, né, para saber se você tem o Covid ou não, o cara está cobrando 250, 350, 500 reais, porra, cara. É um absurdo. Porque se aquilo é uma criação humana, é para todos os seres humanos. Entendeu? Então, é uma coisa, assim, muito desigual, muito, muito ruim. Tá, agora só para a gente manter também aqui o andamento da nossa pauta, a gente chegou a permear esse assunto aí, mas vamos falar um pouquinho do anarquismo no Brasil. Até porque a Revolução Industrial, né, a indústria, né, a industrialização aqui chegou tardiamente, os movimentos também, né, esses movimentos chegaram mais tarde no Brasil. E que você falasse um pouquinho das nossas experiências, como é que foi o anarquismo aqui, entre nós. Tá, o anarquismo no Brasil ele é muito interessante, tá? Eu acho que no Brasil ele é muito, muito fascinante até. O Brasil ele tem a única experiência da América Latina que veio um grupo para o Paraná no século XIX, um grupo de italianos, anarquistas,
E eles compram um sítio e lá eles vão viver a autogestão mesmo, né? Com liberdade sexual, liberdade, as casinhas todas feitas, né? Essa sociedade durou 4 anos, ok? Durou 4 anos. E não deu certo. Aí perguntaram para o criador, né? Eu tô até com o nome dele aqui. Deixa eu procurar aqui rapidinho para poder passar para vocês o nome do. É que eu fui anotando. Isso aí. Giovanni Rossi. Tá? Foi a colônia Sicília, no sul, tá? No Paraná, a colônia Sicília. E perguntaram para o Giovanni Rossi por que deu errado. Ele falou, não deu errado não. O que vale é a experiência. O que valeu foi a experiência. Né? Não deu errado. O que valeu foi a experiência. Né? Então, esse é um primeiro momento do Brasil. Agora, igual eu estava falando, no mundo, né, se você pesquisar, lá quando começou os sindicatos, quando começou tudo, a maioria dos trabalhadores eram associados anarquistas. 90% dos trabalhadores eram anarquistas. Então, o anarquismo no Brasil, você vai ter um primeiro momento ali, que vai do início do século XX, 1905, e eu gostaria de falar que esse é o momento mais importante do anarquismo no Brasil, porque ele vai culminar em uma greve super importante no Brasil, que é a greve de 1917. Né? Você pode chamar essa greve de greve anarquista. Tem historiadores que não gostam de chamar de greve anarquista, mas é assim. Eu estou me baseando, segundo a professora Cristina Lopreato, tá? Ela é da Universidade de Uberlândia. Ok? Então, estou me baseando em cima da professora de História da Universidade de Uberlândia, que ela bate o pé, entende? Ela é doutora e ela vai exatamente falar isso. Não, você pode dizer sim, com certeza, que a Revolução de 1917 é uma revolução anarquista. Né? Os anarquistas eles conseguem se reunir através da autogestão, que são as pequenas confederações, né? E essas pequenas confederações vão se reunindo e vão dar na grande greve de 1917. Mas foi greve mesmo, todo mundo parou. Tá? Todo mundo parou. E isso tem uma importância fundamental. Aconteceu em 17, 18 e 19. Tá? E isso vai dar uma importância fundamental para os direitos trabalhistas do Brasil, que vai culminar lá com Getúlio Vargas em 1900 na década de 40, né, com a criação da CLT. Muita gente associa, mas foi o Getúlio, tal, mas vai ver a luta, o tanto de sangue que os trabalhadores perderam para poder chegar na CLT. Né? E hoje querem cortar os direitos trabalhistas, que vem com esse papinho de que está atravancando a economia. Óbvio, né, cara? O cara quer lucrar mais. Se você puder ganhar menos, eu também vou torcer, né? Pois é, mas acho que também isso é uma das coisas que assusta muito o anarquismo, é porque se todo mundo for, né, se todo o trabalho for cooperativo, não tiver um patrão, alguém que está acima e tal, vai acabar muita dessa nossa diferença social e o privilégio que vem dessas diferenças sociais entre as pessoas, né? Quanto mais iguais nós formos, tiver todo mundo ali mais ou menos no mesmo patamar, que elevaria muito o nível do cidadão médio, aquele que tem direito, né, ou pelo menos direito não, ele tem o privilégio de fazer muito mais e às vezes até contribuindo muito menos, ele vai perder esse privilégio. Só para fazer uma relação com palavra, que também tem muito a ver com esse nosso momento atual, né? As pessoas querem ter mais privilégios do que em relação às outras. E muitas vezes, quando elas têm esse privilégio, elas não percebem que elas são privilegiadas. Nós, como você falou ainda mais cedo, ainda há pouco no início da nossa live, nós que estamos aqui, a gente tem casa, tem luz, tem internet de boa qualidade para poder ter essa conversa. A gente teve acesso a uma boa quantidade de estudo. Enfim, para a gente estar aqui, várias outras pessoas trabalharam e continuam trabalhando pela gente para nós estarmos aqui.
né? Enfim, e a pessoa não é capaz de enxergar, cada pessoa não é capaz de enxergar o privilégio que ela tem, só pelo, né, nós aqui, o privilégio que nós temos só de estar podendo, numa segunda-feira, à noite, no meio de uma pandemia, a gente está podendo conversar. Muitos não podem, muitos têm que estar trabalhando aí porque estão nos serviços essenciais, arrancando os cabelos e colocando a vida em risco. Sim. Não é isso? Sim. No caso, eu estou me baseando em cima de uma consciência que, quando eu fui ler Kropotkin, né, eu também... Gente, eu sou um homem do meu tempo, né? Então, assim, eu sou um homem igual qualquer ser humano normal, eu quero consumir. É claro que eu gostaria de chegar num shopping e, meu Deus do céu, sair lotado de bolsa de compras. É claro, eu sou um homem do meu tempo. Mas eu tenho que ter consciência que esse consumo, ele é prejudicial. Né? Esse consumo desenfreado que a sociedade humana criou, ele é prejudicial. Né? Por que que eu, por exemplo, assim, por exemplo, eu acabei de ver o nome, não vou falar o nome da artista, estava no Twitter e apareceu lá uma artista dizendo que tem 3 casas na Flórida. Aí a pessoa pergunta, e você tem o quê? Eu falei, gente, o cara está querendo comparar eu ou qualquer outro cidadão, né? Quantas pessoas desprivilegiadas tem no mundo, no Brasil? Né? No Brasil, então, cara, como que tem? Tem aí, você tem os movimentos, né? Dos trabalhadores sem casa, o movimento de pessoas que não têm terra, tem pessoas que vão nascer, crescer e morrer morando de aluguel. Entende? Então, assim, é uma desigualdade social imensa. Ah, não, mas ele não lutou. Pô, não lutou. Às vezes a vida da pessoa é tão complicada, nem para terminar o ensino fundamental a pessoa não conseguiu. E mesmo porque, né, N problemas que ocorrem. A pessoa não consegue se formar numa escola normal. Né? Ah, não, mas a pessoa não é capaz. Porque criou, né, essa ilusão. Não, você é capaz de ser... Só você lutar. Você vai acordar às 5 da manhã, vai dormir meia-noite, você vai vencer. Vencer o quê? Eu me pergunto. Deixa eu te fazer mais umas perguntas, que a gente já está chegando aí quase no finalzinho do tempo que a gente então, tem, mas eu queria te perguntar mais algumas coisas. Existe possibilidade de, né, a partir de agora, do século XXI, criar e estabelecer uma sociedade anárquica em algum lugar do planeta? Ou ela existe e a gente nem fica sabendo? Ou, enfim, como é que é possível? Ela existe. Eu não vou chamar de anárquica, eu vou chamar os sabatistas no México, eles vivem, né, lá no sul do estado de Chiapas, né, Chiapas. Os sabatistas, eles vivem em autogestão. A gente tem uma sociedade ali, né, uma sociedade de povos originais, ou seja, os índios, né, eles vivem em autogestão. A Guerra da Síria criou um movimento ali dos povos, os curdos, né, que ocupam, eles também têm autogestão, tá? E quem botou a galera lá para correr lá, o Estado Islâmico, foram as mulheres curdas, tá? Que as mulheres são brabas pra caramba, tá? As mulheres são brabas pra caramba. Botou aqueles radicais todos para correr. E ali você pode dizer que eles não levantam bandeira anarquista, mas é um movimento anarquista, tá? Eles não levantam bandeira anarquista, mas é autogestão, tá? Ali você tem um movimento de autogestão. Você tem na Grécia um bairro em Atenas que também tem um movimento anarquista. Ali não, ali realmente é anarquista, de autogestão. Quando estava tendo aquela crise muito forte na Grécia, esse bairro ele vai se separar e vai viver realmente um movimento anarquista. E fora o que aconteceu na Islândia, que ninguém comenta, não, mas quando a Islândia teve aquela crise financeira pesada lá, o povo se reuniu e expulsou os políticos e começaram a modificar a situação da Islândia. Tá? Ninguém comenta sobre a Islândia, não, porque se colocar isso, peraí, se o povo da Islândia fez, a gente também pode fazer. Entendeu? Então você tem pequenas experiências. Agora, se a gente vai ter uma sociedade anarquista no século XXI, não acredito não. Arnaldo, eu acredito que você vai ter ainda um desenvolvimento, você vai ter um crescimento, entende? Hoje tem 10 pessoas aqui observando,
Amanhã tem gente que nunca ouviu falar no anarquismo, está ouvindo falar pela primeira vez. Quer dizer, ouviu, mas nunca tinha conhecido um anarquista. Eu acho que isso Deixa eu fazer uma trabalho brincadeira com você. Deixa eu fazer uma brincadeira com você, porque fazem também com toda a esquerda. O anarquismo não deu certo em lugar nenhum do mundo. Olha, Não é isso? eu posso, assim, nunca foi experimentar, não houve uma experiência concreta, tá? Não houve uma experiência concreta. Assim, a experiência mais concreta que teve foi na Catalunha, né, em Barcelona, na Espanha, que é, assim, a maior experiência. Ela foi atacada, foram 3 frentes atacando, então, assim, não tinha como, né? Não tinha como. É o seguinte, essa aqui é para finalizar. Tá no meio da guerra civil, os caras tomam Barcelona e vira para todo mundo e fala: ó, a partir de agora acabou o dinheiro. É todo mundo se ajudando. Aí quem não tinha casa possuiu casa, quem não tinha estudo teve estudo, quem não podia ir no teatro foi... Assim, você tem relatos de pessoas que viveram aquele momento e que não eram anarquistas e falaram: olha, eu não era anarquista não, mas foi o melhor momento que eu vivi, foi aquele que eles chamam de verão de 36. Tá? Ou seja, você tinha igualdade, você tem uma experiência com os anarquistas ali, que você tinha aqueles anarquistas pacifistas, né? E Franco estava subindo. E Franco estava subindo. E esses pacifistas não queriam lutar. O que Durruti faz? Olha só como que é o anarquismo, como que respeita a liberdade. Tudo bem, vocês não querem lutar? Porque é o seguinte, na Segunda Guerra Mundial, quando um homem... Você tem lá aquela batalha de Stalingrado, que é a mais famosa, que é ali que vai quebrar o nazismo. Se o russo, se o soviético não quisesse lutar, ele era morto por outro soviético. Lá não. Lá na Espanha era o seguinte: não, a gente não vai lutar, a gente não mata ninguém. Tudo bem, o que Durruti fez? Beleza, eles voltaram para o sítio deles. O que Durruti faz? Gente, manda os soldados lá para tomar conta deles, porque se Franco subir, vai matar todo mundo. Olha a preocupação, olha o respeito, olha a humanidade que tinha. Olha a humanidade dos caras. Você tem relatos que as pessoas tinham 3 porcos. Aí vamos chamar assim, os soldados que dividiam a carne. Ah, não, tudo bem, eles matavam um porco e deixavam 2 porcos para a família. Mas aquele porco que era morto era dividido, né? A carne era dividida para todos naquela sociedade. E até mesmo para aquela família. Eles não pegavam tudo. Entendeu? Então você tem ali relatos de Barcelona sobre esse momento do anarquismo que é muito, muito legal. Mas foi um período curto. Você não tem um período significativo para poder dizer assim: não, a gente tem uma experiência anarquista. Foi só o verão de 36, né, cara? Só o verão de 36. Se a coisa começa a dar certo, vai lá algum outro poder instituído para tentar combater aquilo. Não interessa também ao poder que uma experiência de autogestão bem sucedida dê certo, né? Porque muitos desses que estão no poder, eles dependem de exploração para permanecer no poder. A experiência de autogestão dá certo, acaba o privilégio, pelo menos assim eu vejo, né? Acaba o privilégio de alguns. Sim, eu fico muito encantado com a história de Barcelona de 36. Não tinha aí Durruti, ele vai sofrer um acidente, ele morre. A partir dali desgringola tudo, né? Desgringola tudo. Você tem 3 frentes atacando. Você tem Franco e mais 2 frentes que atacam os anarquistas. Cara, não tinha como. Não teve como. A maioria fugiu para os Pirineus, fugiu para a França e vão se unir ao exército. Você vai ter ali na história os soldados espanhóis que vão ajudar a combater o fascismo na Segunda Guerra Mundial. Os últimos 5 minutos agora, tá? Só para avisar para a gente se organizar aí. Mais uma perguntinha para a gente terminar. É sobre... Aqui a gente também tem outro termo de hoje em dia que eu acho que é bem complicado. Quem não ouviu falar no anarcocapitalismo, né? E que é uma coisa meio Frankenstein, né? Junta anarquia e capitalismo numa mesma palavra. É um negócio meio Frankenstein. A sensação que dá é que está dentro desse sequestro de termo. Anarcocapitalismo é a anarquia?
Que doideira é essa palavra que faz parte ANCAP, né? Como alguns colocam. Surgiu nesse novo termo aí hoje em dia. Fala pra gente sobre isso aí, por favor, esse Frankenstein. Primeiro, você já resumiu tudo, é um Frankenstein, ou seja, eu chamo ele de câncer, é um câncer que surgiu por fora, porque assim, o anarquismo ele é extremamente anticapitalista. Já resume aí a frase, é anticapitalista. Se é anticapitalista, anti-autoritário, né? Qualquer tipo de autoritarismo, né? Então, assim, o ANCAP, que é o anarcocapitalista, ele vai querer o quê? O livre mercado, né? O mercado se autorregula. Bem, a gente já sabe que isso é uma mentira, né? Não existe autorregulagem do mercado. O mercado quer lucrar, entendeu? Quer lucrar. Então, assim, se é um movimento anticapitalista, aonde você tem ali solidariedade, igualdade, né, fraternidade, se você tem um movimento que é capitalista de livre mercado, cara, é impossível, não tem como. Então, assim, não existe esse movimento. Isso aí foi uma aberração que inventaram em algum lugar aí, acho que foi na Europa ou nos Estados Unidos, que não sei se foi na Alemanha ou nos Estados Unidos, não me recordo, porque é um movimento normalmente é adolescente, né, jovens que se auto-intitulam anarcocapitalistas e não entenderam nada, não entenderam Bakunin, não entenderam Kropotkin, não entenderam Malatesta, não entenderam Durruti, não entenderam milhares de anarquistas que vieram por ali. E o meu próprio... Acho que a forma como eu estou falando, estou demonstrando para vocês que, olha, eu sou um homem do meu tempo, mas eu tenho consciência que o anarquismo, que o capitalismo, ele não é um movimento legal, né? Ele é um movimento prejudicial nos dias de hoje, né? Já houve um desenvolvimento, houve aí a história, mas chegou num ponto que a gente está numa beirada. Ou a gente muda, ou a gente entra em extinção. A gente não tem outro caminho, né? 3 minutos. Até, por exemplo, a gente tem aí a notícia hoje, notícia recente, né, na verdade, que também no meio dessa pandemia no Brasil, as 10 pessoas mais ricas do Brasil ficaram mais ricas nesse período de pandemia. E outros, uma classe média incipiente, uma classe trabalhadora e tal, foi ficando cada vez mais pobre, né? Enfim, isso no meio de uma coisa que atinge a todos, né? Esse sistema capitalista, ele acaba beneficiando só quem está, né, muito acima, muito à frente, que consegue passar por momentos assim sem perceber, ou até lucrando mais, né, porque eles encontram outras formas de lucrar. Eu não vou me ater ao capitalismo, porque o capitalismo requer uma discussão muito aprofundada, e a gente tem aqui só 3 minutos. A minha crítica ao capitalismo aqui é uma visão dentro da biologia, entende? A gente chegou num limite de consumo que não é possível, entende? E não tem como, a gente tem que ter um outro sistema. Esse sistema não é possível mais, a gente chegou no limite. A gente chegou no limite, entende? Eu estou falando de uma outra visão, a gente chegou no limite, a gente tem que ver uma outra solução, porque essa não está legal. Essa não está legal. Entende? E vamos mudar. Eu não acredito nessa mudança também, não. Eu acredito que só ocorra essa mudança com uma revolução. E uma revolução pesada. Mas eu acho que nesse momento aqui não ocorre. Acho que esse momento ainda é um momento ainda de trabalho de formiguinha. Tá entendendo? É um trabalho de formiguinha. Eu não sei se eu vou ver essa consciência. Mas eu estou fazendo a minha parte. Não é para mim. É para eles. Não é para mim. É para essa turma aqui que eu estou fazendo. Beleza, Anderson. Vamos lá, vamos terminar agora. Quer dizer, a gente deve ter mais 1 minutinho aí, porque o Instagram corta. Quero agradecer ao pessoal que ficou, né, a paciência de nos assistir. Mandem perguntas, mandem opiniões, comentem no Instagram dos amigos da Ursal. A gente vai responder, vai procurar responder o que não foi possível. Até numa outra live, como a gente pretende fazer, a gente vai trazer perguntas que não ficaram respondidas. Enfim, vamos tentar responder, atender. A gente teve aí um público de mais ou menos entre 10 e 11 pessoas nos assistindo. Agradeço a todos, agradeço a paciência. Anderson, agora é contigo, para finalizar.
Olha, eu agradeço a todos que participaram, a minha família, os amigos que entraram aí, né? Eu agradeço as perguntas que foram feitas. Não tinha como responder, porque a gente já tinha um cronograma, né? E então a gente tinha que falar. E falar do anarquismo em 1 hora é muito pouco tempo, porque o anarquismo ele é um movimento que anda chamando muita atenção da população em geral, já não é mais. Se a gente pudesse voltar uns 6 anos atrás, ninguém comentava. De uns 6 anos para cá, muita gente tem comentado, tá? Então,